Oi pessoal, aqui é o Elbi. A gente vai agora estar falando sobre lisossomo. Como a gente está tratando de um processo contínuo da célula, de produção de tudo que a célula precisa, o lisossomo não vai fugir disso daí. A gente falou sobre DNA produzindo RNA, sendo lido por ribossomo no citoplasma, jogando a proteína no retículo rugoso, que vai para o liso, que passa pelo complexo de Golgi, e o complexo de Golgi faz a maturação dessa proteína e libera essa proteína para fora da célula, como a gente viu até o módulo passado. E se depois desse processo inteiro, o que a proteína, o papel dessa proteína que foi produzida não for uma secreção, não for o que vai para fora da célula? Se o papel dessa proteína que foi maturada ali pelo complexo de Golgi for fazer digestão celular, como a gente aprendeu que são os lisossomos, o que vai acontecer? O complexo de Golgi lá no final, quando ele terminou de produzir aquela proteína, e aquela proteína ela tem um papel de digestão celular, o complexo de Golgi ele vai criar a vesícula em volta, vai formar uma vesícula, vai formar aquela bolsinha ali carregando aquelas proteínas ali dentro, numa composição que não vai para a membrana jogar aquilo lá para fora, ela vai ficar dentro da célula. Se ela vai ficar dentro da célula, para fazer digestão, a gente tem um lisossomo, ok? Então, os lisossomos são esses corpúsculos aqui nas fotos que a gente consegue ver, corpúsculos esféricos que ficam, entre aspas, soltos ali dentro do citoplasma para poder fazer a digestão celular, como a gente aprendeu lá no fundamental. Ele é formado, então, por uma membrana envolvendo essas proteínas, mas essas proteínas têm a capacidade de fazer digestão de tudo na célula. Agora, vamos lá. Se essas proteínas que estão dentro do lisossomo têm a capacidade de digerir tudo o que acontece dentro da célula, por que essas proteínas, essas enzimas que estão ali dentro, não digerem o próprio lisossomo? Por que não digere a parede do próprio lisossomo? E libera e sai destruindo tudo. Preste atenção. Quando a gente estudou membrana, nós vimos que existem proteínas de membrana que para fora da membrana plasmática tem glicídios. A gente viu ali glicocálice, aquelas porções, aquelas terminações de glicídios que ficam para fora, como se fosse, entre aspas, ali um monte de pelinhos para fora ali da membrana plasmática, que aquilo ali gera uma distância entre o meio circundante e a membrana da célula, e aquilo ali acaba selecionando, fazendo o reconhecimento do meio externo e definindo o que vai deixar se aproximar, encostar na membrana ou não. Imagine aquele papel daquela camada externa da membrana plasmática do avesso. Imagine, do avesso. A membrana que reveste as enzimas dos lisossomos seriam como se fosse, tá? Eu estou fazendo uma analogia aqui, como se fosse a membrana plasmática virada para dentro. Você vai ter porções de glicídios ali para dentro que vão proteger a membrana do lisossomo para não deixar a enzima digerir o próprio lisossomo. Portanto, ele só vai abrir de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, ele só vai abrir quando for para poder realmente jogar essas enzimas para fora. Porque dentro elas não vão conseguir abrir e não vão conseguir digerir. Bom, definimos o lisossomo? Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre ele. Lisossomos eles vão ter em células animais e já foram observados em células vegetais também, fazendo digestão celular, ok? Tanto em célula animal quanto em célula vegetal. A gente viu isso daqui em outros módulos anteriores desse processo contínuo. Ou seja, a síntese das enzimas dos lisossomos vem lá do núcleo, retículo, complexo de Golgi, lisossomo. A mesma descrição que a gente fez, partindo do DNA até chegar na produção de uma proteína, de uma secreção celular, é o que a gente faz para o lisossomo, não muda nada. A questão do vestibular está mandando você responder sobre lisossomo, é esse processo, só que você elimina a parte de secretar, de jogar para fora da célula. Ele fica dentro da célula. Só isso. Não muda nada. O processo é o mesmo, mas a vesícula não está indo para fora, ela é um lisossomo, ela vai ficar aqui dentro da célula, ela vai estar produzindo essa organela. Ela pode estar produzindo outra organela também que a gente vai ver daqui a pouco. Mas no caso do lisossomo, o processo é o mesmo que veio até aqui. Ok? Bom, função do lisossomo. A gente aprendeu que ele faz digestão celular. Existem tipos diferentes de digestão celular, ok? Dependendo da origem do material que o lisossomo vai fazer a digestão,
a gente tem dois nomes aqui para a gente aprender. A gente tem uma função heterofágica e uma função autofágica. Se aquilo que veio para dentro da célula para ser digerido, se aquilo que veio para o lisossomo digerir, veio de fora da célula, a gente tem, então, uma função heterofágica do lisossomo. Se aquilo que o lisossomo está digerindo veio de dentro da própria célula, função autofágica. Vamos explorar um pouquinho mais isso daqui. Vamos lá. A função autofágica. A célula está lá funcionando como a gente viu com todas as organelas até agora, a mitocôndria começou a dar tilt, está dando erro, não está trabalhando direito. Tudo bem? A célula vai reconhecer que a mitocôndria não está funcionando direito e que a célula trabalha em função de otimizar seus recursos, então ela vai formar uma vesícula em volta dessa mitocôndria, isolando essa mitocôndria para ela poder ser destruída. Só que ser destruído, a célula está otimizando os recursos, ela não vai simplesmente jogar essa mitocôndria fora, ela quer reaproveitar todo o material. Então ela vai formar uma vesícula em volta dessa mitocôndria e um lisossomo primário, que é o lisossomo que acabou de ser fabricado, lá que não fez o papel de fundir com ninguém ainda, não digeriu nada ainda, saiu do Golgi e está lá prontinho, esperando para ser usado. Esse lisossomo primário, ele funde com essa vesícula que foi formada em volta dessa mitocôndria, por exemplo, e aí a gente vai ter um autofagossomo. Ele vai estar, as enzimas do lisossomo vão ser jogadas ali dentro para poder corroer, para digerir essa mitocôndria, formando então o lisossomo, ele está digerindo a própria célula, partes da própria célula. Todo o material que puder ser aproveitado dessa mitocôndria digerida, estou falando mitocôndria, mas pode ser outra coisa também, ok? Todo o material que puder ser aproveitado vai sair e vai ser aproveitado pela célula. Está aproveitando o material, otimizando o recurso. O que sobrou, a gente vai chamar de corpo residual e vai encostar na membrana plasmática e jogar lá para fora é a exocitose. Endocitose pôr para dentro, exocitose colocar para fora. A célula está colocando para fora o que sobrou, que ela não vai poder aproveitar daquele processo de de função autofágica, ok? Aquele processo de autofagia, de estar digerindo parte da própria célula. Bom, agora, como eu falei, quem faz essa vesícula é o próprio retículo endoplasmático liso. Então, o lisossomo veio lá do Golgi e o retículo liso foi lá e fez uma vesícula em volta de uma parte da célula que precisa ser destruída. Então, o retículo liso faz esse papel de isolar quem vai ser destruído, o lisossomo se funde e faz a digestão e faz a autofagia. Tudo bem. A autofagia, então, gente, é um processo de renovação. É aquilo que a célula faz para poder continuar trabalhando e funcionando bem. Tem partes dela que não estão funcionando bem, ela vai isola, manda o lisossomo para lá e o lisossomo vai fazer o seu papel de digestão celular. A célula vai produzindo partes novas e vai substituindo isso daí. Eu estou falando de autofagia. Tem um nome que você pode acabar confundindo, e não é para confundir, que é a autólise. A autólise, gente, é a desintegração da célula provocada pela ruptura do ribossomo, do lisossomo, e isso vai acabar com a célula, ok? Autolise, autodestruição. Ela vai degradar a célula. Então, autofagia, a célula está fazendo um papel de renovação. Autólise, a célula está se destruindo. Quando que isso acontece? Por exemplo, cauda de girino, que está ali na metamorfose para poder virar sapo. A gente aprendeu que o girino aproveita o material ali da cauda para poder estar utilizando na formação do corpo do sapo, né? O processo de aproveitar a cauda é uma autólise. A célula vai sendo destruída, vai sendo digerida, mas vai aproveitando todo o material que está ali. Então a célula, os lisossomos se rompem, a célula vai fazendo esse papel, o lisossomo vai fazendo esse papel de autólise, vai destruindo tudo, mas um destruir que ele está simplesmente quebrando as moléculas maiores em menores e as células ali vizinhas vão podendo aproveitar esse material e é assim que a cauda do girino vai ser aproveitada para poder, no processo de metamorfose, para poder virar o sapo. E a autólise também é uma coisa que todos nós vamos passar por ela, a menos que você seja cremado, ok? A autólise
é um dos processos responsáveis pela desintegração dos cadáveres, ou seja, não é só micro-organismo que está lá digerindo o cadáver e corroendo o cadáver que faz ele ficar com aquele aspecto queimado algum tempo depois do sepultamento. É porque se aquele corpo parou de respirar, parou de levar oxigênio para a célula. Se aquele corpo parou de se alimentar, parou de levar glicose para a célula. Se faltou oxigênio e faltou glicose na célula, quem foi atingido? Mitocôndria, que a gente acabou de ver nos módulos anteriores. Se aquilo ali foi atingido, mitocôndria não tem como, oxigênio e glicose não tem como produzir energia, vai começar a faltar energia para a célula. Se falta energia para a célula, falta energia para cada célula desse corpo. Faltando energia, o corpo vai parando e as partes do corpo vão parando. À medida que vai parando, está tudo parado, o lisossomo começa a se romper. Lisossomo rompendo vai literalmente gerar esse aspecto de queimado, porque ele simplesmente está fazendo autólise de todas as células do corpo. Só que como não tem célula nova para aproveitar o material, quem vai aproveitar? Os micro-organismos que estão ali destruindo o corpo. Ok? Bom, e a função heterofágica? Função heterofágica é a mesma coisa que eu falei, só que vindo alguma coisa de fora. É uma bactéria que entrou, é algo que a célula colocou para dentro por fagocitose, ok? Aí, essa vesícula que foi formada em volta daquilo que entrou na célula vai se fundir com o lisossomo primário, lembrando, primário é aquele que não fez nada ainda depois que saiu do Golgi. Fundiu ali, ele vai formar uma vesícula digestiva e aquela bactéria, ou o que veio de fora da célula, que foi ingerido ali por fagocitose, aquilo ali vai ser destruído. Depois disso, você vai ter um reaproveitamento do material que pode, o que sobrou chama corpo residual, e aquele corpo residual vai jogar para fora, por exocitose ou plasmocitose, um outro nome para a mesma coisa. Ok? Lembrando, reforçando alguns nomes aqui. Lisossomo primário é aquele que saiu do Golgi, que está pronto e que ainda não fez o seu papel, ok? Lisossomo secundário é quando você tem um vacúolo digestório. Depois que o lisossomo primário, o que a gente chama só de lisossomo, fundiu com algo que veio de fora ou de dentro para ele digerir, aquele conjunto ali digestivo, a gente vai chamar de lisossomo secundário. Então, isso pode aparecer em alguma questão para você, chamando de lisossomo secundário, entenda, lisossomo secundário é aquele que já está trabalhando. Lisossomo primário é o que está prontinho e ainda não começou a trabalhar. Tudo bem? Eu me adiantei e eu já falei isso tudo. Todo o processo de digestão que aconteceu dentro do lisossomo secundário ou dentro daquele vacúolo digestório, ele vai sair por exocitose, que seria a defecação celular, ou plasmocitose, que é outro nome. Ok? A gente vai falar agora sobre uma outra organela daqui a pouco, que também sai lá do complexo de Golgi, que tem tudo a ver com o lisossomo. Até a próxima.